Balaão, um profeta verdadeiro ou um profeta falso? A palavra profeta aparece em cerca de 220 versículos da Bíblia Sagrada na forma masculina e cerca de 230 vezes aparece na fórmula feminina. Embora muitos profetas tenham sido verdadeiros, a Bíblia ela não esconde o fato de haver muitos profetas falsos ou profetas mentirosos, especialmente como um sinal precursor da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, Balaão era um profeta verdadeiro ou um profeta falso? Vamos estudar a Bíblia? Quem era Balaão? Balaão era um profeta de Deus que se corrompeu ao ser contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Sua história ela é narrada entre Números 22 e 23 e o seu nome aparece cerca de 60 vezes. Ele é um exemplo a ser evitado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, em Judas capítulo 1, versículo 11 e também em Apocalipse capítulo 2, o versículo 4. E ele sabia que aquela proposta não agradaria a Deus de maneira nenhuma. Ele foi fortemente atraído pela recompensa que lhe foi prometida. Ele se deixou embriagar com a possibilidade de adquirir fama, prestígio e também dinheiro. Mas quando Balaão se tornou um profeta falso? Ele teve a sensatez de ouvir a voz de Deus. Quando Balaque manda mensageiros a Balaão, Balaão recebe e diz: "Ficai aqui comigo e eu vou orar ao Senhor e vou trazer a resposta dele." Ele também teve a insensatez de tentar fazer Deus mudar de ideia. Quando Deus aparece a primeira vez a ele, ele diz para os servos dizendo: "O Senhor não deixou ir, o Senhor não permitiu que eu vá." Quando os mensageiros chegaram lá onde estava Balaque, a Bíblia diz que Balaque mandou mensageiros ou príncipes mais honrados do que os primeiros. Também chegaram com a mensagem dizendo: não demora, porque eu tô te aguardando, tô te esperando para amaldiçoar este povo. E aí ele volta a orar novamente e ele pergunta: Senhor, será que agora eu posso ir? Ele tenta fazer Deus mudar de ideia. Ele também teve a oportunidade de decidir entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal. Também logo após, depois que ele vai amaldiçoar o povo e Deus troca as palavras da sua boca, ele aconselhou as mulheres de Moabe a seduzir os homens de Israel e também a prestar culto aos seus deuses, no capítulo 25 do livro de Números. Só que aqui nós aprendemos algumas lições com Balaão. A primeira lição que nós aprendemos é que é sempre perigoso abandonar a verdade. Aprendemos também que não basta ter princípios, é preciso ir até o final. Jesus disse: aquele que permanecer até o fim será salvo. E é sempre perigoso começar bem e terminar mal. Balaão começou como um profeta, mas terminou como um adivinho em Josué capítulo 13, versículo 22. Aprendemos também que é algo terrível quando um ser humano, quando o homem, ele se torna mais insensível do que um animal. Em Isaías capítulo 1, versículo 3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Um anjo apareceu a ele e ele não reconheceu. A jumenta viu o anjo e ainda entendeu a sua mensagem. E o profeta, que deveria ter visto o anjo e entendido a sua mensagem, não entendeu. Ele se tornou mais insensível do que o próprio jumento, ou a jumenta. Aprendemos também o perigo de ficar marcado na história como um homem de um caminho errôneo. A própria Bíblia fala a respeito do prêmio de Balaão, reconhecido como o prêmio da injustiça. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Vemos nesta triste história de Balaão, acima de tudo, o perigo de vender a nossa própria consciência e também o perigo de substituir a vontade de Deus pelas nossas vontades. E aí nós podemos nos perguntar: mas então por que Deus na primeira vez não permitiu que ele fosse e na segunda vez ele permitiu e ainda enviou o anjo para matar ele à beira do caminho? Se nós lermos o texto, o anjo está à beira do caminho com a espada para cortar de fato o pescoço de Balaão. Sabe por quê? Porque o coração de Balaão já estava ligado ao prêmio, já estava ligado àquilo que ele iria receber para amaldiçoar o povo. Então, indiferente do que Deus iria falar para ele, ele já estava decidido o que fazer. Assim, muitas das vezes, muitas pessoas oram a Deus, mas já tomaram a decisão. Então, indiferente do que Deus vai falar, ele não vai fazer, ele não vai acatar aquilo que Deus está falando.
Por isso, Balaão foi de fato um profeta de Deus, mas com o tempo ele se corrompeu ou vendeu o seu ministério e ele acabou como um adivinho. Por isso, enquanto nós vivermos aqui, o diabo sempre terá proposta para tirar o homem e a mulher que quer realmente servir a Deus de verdade, ser usado por Deus na sua obra. Por isso que é uma dica muito importante, não basta ter princípio, tem que chegar até o final. Jesus disse, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Nossa vitória está no final. E ainda mais, João escreveu no livro de Apocalipse dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, fique firme, permaneça na presença de Deus, diante da sua palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe de uma forma especial. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, deixa também o seu comentário aí, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu joinha aí, que Deus em Cristo Jesus te abençoe.